igreja e me sentir perto do céu. Eu não posso entrar na igreja e me sentir em um lugar que não é o céu. Tudo escuro. O céu não vai ser escuro. Né? Estava tudo escuro. Falei, uai, Senhor. Esse é o tipo de igreja que Pérgamo representa. Uma igreja liberal. Que o Senhor olha para essa igreja e diz, olha, eu tenho algo contra você. Eu não criei você para abrir concessões com o mundo. Eu não criei você para viver ligado com o mundo. O versículo 12 diz o seguinte: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que significa isso, meu irmão? A espada afiada de 2 gumes é a palavra de julgamento pronunciada sobre a igreja, uma igreja que começa a relaxar em sua atitude diante de práticas pagãs. Jesus olha para a igreja e diz: olha, eu vou aqui, eu tenho a espada afiada de 2 gumes, eu tenho uma palavra de julgamento contra você. Eu tenho uma palavra, eu vou julgar você. Me veio à mente aqui agora, tem um versículo que diz assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É preciso fazer com perfeição. É preciso fazer a obra do Senhor com dedicação. É preciso fazer as coisas de Deus com temor e reverência. Jesus então diz para essa igreja, lá para Pérgamo: eu julgarei você. Eu vou julgar você. O versículo 13 continua dizendo: sei onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Essa expressão, irmão, trono de Satanás, se refere àquele esplendor religioso pagão da cidade de Pérgamo. Eram muitos os deuses. Irmão, 365 dias por ano, eles queimavam incenso o dia inteiro a Zeus, que era um dos deuses que eles adoravam. Toda a região via, toda a região presenciava aquela afronta contra o Senhor. E aqui diz o seguinte, ó: em Pérgamo havia um grande altar dedicado a Zeus. Ficava a 250 metros de altura do nível do mar. Então havia uma montanha, ficava esse templo, esse altar ficava lá, 250 metros de altura. O altar tinha 14 metros de altura. Então era visível. O seu aspecto desse altar era de um grande trono, parecia um trono ou uma cadeira. Ficava lá em cima do monte. E durante todo o dia, todos os dias do ano, elevava-se desde esse trono a fumaça dos sacrifícios que nele se ofereciam a Deus. É por isso que nessa carta aos irmãos dessa cidade, a essa igreja, Jesus diz: olha, aí onde você está o trono de Satanás, por causa daquele altar, naquela montanha. O trono de Satanás pode ser a aliança da igreja com as trevas. 2 Coríntios 6,14, abre para mim. Essa expressão trono de Satanás dentro das comunidades pode representar essa aliança com as trevas. Pode ver. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Irmãos, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão, o texto que a irmã leu, que comunhão há entre a luz e trevas? Não há comunhão.
crente. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, espero que o mundo entenda. Por que o crente não pode beber cerveja? Alguém se arrisca a me dar uma resposta? Por que será que o servo do Senhor não pode beber uma cerveja? Porque o Senhor Jesus diz que o que entra pela boca vai para o ventre e sai. Mas o que contamina o homem é o que sai do coração. Então por que eu não posso tomar uma cerveja? Eu vou dizer para os irmãos o que eu creio. Porque eu tenho que dar testemunho. Certo? Imagine você, eu estou hoje aqui, dizendo para você que você tem que ser puro, que a igreja tem que ser pura, que ela não pode fazer concessão com o mundo, que ela não pode fazer aliança com o mundo, que Jesus vai julgar a igreja que fizer isso. Aí na terça-feira eu resolvo ir lá no quilômetro 9. De repente dá uma volta, eu paro no mercadinho lá e resolvo tomar uma dessas cervejas, eu não sei as marcas, né? Aí eu estou lá, me refrescando lá, de repente passa o irmão Clóvis, que mora lá perto, né? Passa a pé, tá de férias, né, irmão? Dá uma volta, de repente olha o irmão, o Rogério lá tomando uma gelada ali. O irmão Clóvis vai voltar para a igreja? Não é possível. O irmão pregou ontem lá dizendo que ele tem pecado, que não pode, ele tem que dar testemunho, e ele está fazendo isso. Testemunho, irmão. Eu tenho que ser diferente. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se converter significa mudar de direção. Se eu praticava algumas coisas, eu não pratico mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não vou fumar mais. Isso é mudança. Isso é transformação. Amém. Os irmãos entenderam? Amém. Então o trono de Satanás, quando Jesus se refere à igreja, ele se refere a essa aliança que às vezes acontece. Ele espera que o seu filho, Jesus Cristo, quando voltar, encontre uma noiva pura, santa, santificada. E essa noiva, ela não é a igreja batista, a assembleia, a presbiteriana, o quadrangular, não. Essa noiva é um grupo de irmãos de todas as igrejas que ouvirá o soar da trombeta e será arrebatado. E eu pergunto a você, se Jesus voltasse agora, você estaria com o Senhor? É essa certeza que nós temos. É essa certeza. Não é assim, você está lembrando, congregando. Não, você está firme com o Senhor. Você está ligado com o Senhor. Você está vivendo uma vida diferente. Jesus se separou para ser diferente. A igreja tem que ser diferente. Se o mundo está lá no sertanejo universitário, a pessoa vai entrar aqui e vai escutar a roda vermelha, vai escutar Bendito seja o Cordeiro, vai escutar uma música santa, vai ouvir uma palavra santa. Olha, a igreja, os irmãos passam a semana inteira trabalhando, às vezes ouvindo um rádio sem querer, no ônibus, no mercado, só bobeira. Já pensou, você chega na igreja e começa a contar piada aqui? Você vai falar, tá a mesma coisa, então não vou mais. Não, a igreja tem que ser diferente. E essa igreja diferente, pura, quando ela sai das quatro paredes, que é eu e você, eu tenho que fazer diferença lá. Amém? Amém? Olha, nesse texto, o versículo 13 continua dizendo assim: contudo reteis o meu nome e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Lá no caso da igreja de Pérgamo, Satanás não havia sido capaz de destruir os crentes ao vir como um leão que ruge. Então ele veio, né? Como um leão que ruge, tentando enganar os crentes. Ele não conseguiu. O que ele fez?
Ele ganhou o território como serpente que engana. E é o que tem acontecido hoje. E é o que tem acontecido nos nossos dias. Satanás, ele não destrói mais a pessoa. Ele ganha terreno. Ele envia alguém dentro da igreja e ele fica ali quietinho. Irmãos, olha, nós fizemos uma visita em Londrina, já faz quase um mês, né? Na casa de uma família. E essa família disse que um jovem começou a frequentar a igreja deles e ele era homossexual. Ele era homossexual, mas não demonstrava. E ele começou a congregar, aceitou Jesus, começou a se envolver com a juventude, se batizou, tomava a Santa Ceia. Só que ele começou a assumir um papel de liderança entre os jovens. E ele começou então a programar atividades com os jovens, e a cada dia que passava, os jovens começaram a se afastar da igreja. E um dia perguntaram para ele, não sei onde é que eles estavam lá, e muitos jovens já fora da igreja, e perguntaram para ele: poxa vida, você veio para a igreja, eu achava que você ia ficar com a gente firme, você tirou tanta gente da igreja. Ele falou: mas foi para isso que eu vim. Eu vim aqui foi para destruir ele. Então hoje acontece isso, e naquela época, na igreja de Éfeso, também aconteceu isso. Versículo 14, Jesus diz para a igreja assim: todavia algumas coisas eu tenho contra ti. Primeiro, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tem também alguns que seguem a doutrina dos Nicolaítas. Então esse grupo chamado Nicolaítas nada mais é do que um grupo que seguia a doutrina desse tal de Balaão. Então aqui diz assim: um grupo de pessoas, esse Nicolaítas, transigentes, ou seja, um grupo de gente que aceita tudo, infiltraram-se na igreja com doutrinas e práticas que Jesus Cristo detestava. Esse grupo estava lá dentro da igreja.